Começando a gravação do nosso encontro de hoje, a nossa parte 2, né? Falando sobre os ambientes, falando sobre os imóveis. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre os imóveis para venda. O que tem por trás de uma dificuldade de vender um imóvel? A gente falou muito sobre isso e hoje fiz anotações, obviamente, sempre, para a gente não se perder no nosso trecho aqui. Hoje a gente vai estudar imóveis de herança, imóveis de leilão, imóveis em troca de uma dívida, tá? Ontem vocês já trouxeram para mim que tem imóveis de herança aí e que tem imóvel de leilão e que tem imóvel em troca de dívidas. Quem aqui tem imóvel de herança? Mara, eu tenho imóvel de herança, eu tenho um bem de herança, Andréia já colocou ali, Flavinha já colocou, Clarice já colocou, Yasmin já colocou. Gente, essa aula é muito importante. Muito importante. A Dani terá em breve, a Lu tem, então é aula bem importante para a gente estudar e perceber tudo isso. A Dai, já foi tudo resolvido, a Dione, Lisandra, Conceição, boa noite, meu amor. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? O que a gente precisa perceber sobre imóvel de herança? Mara, o que eu preciso saber sobre uma herança? Todo bem, ele quer sempre ficar com o dono. Todo bem, ele quer sempre ficar com o dono dele, tá? Então, quando a gente recebe algo de herança, muitas vezes ele tem um peso nisso tudo, porque o bem, ele quer sempre ficar com o dono. Quando você recebe uma herança, essa herança, na grande maioria das vezes, você não tem merecimento em recebê-la. Mara, o que me faz ser um merecedor? O que eu preciso fazer para no mundo eu ser um merecedor ou me sentir um merecedor? Então, precisa estar junto no processo da construção dessa herança. Imagine comigo, há alguns anos atrás, meu pai ele chegou um momento que ele tinha 8 lojas espalhadas no Mato Grosso do Sul. E eu ia lá só de vez em quando, mas para passear. Eu não me envolvia nas lojas, eu não sabia como era o movimento deles, como era o negócio deles, eu não me envolvia em nada no negócio. E se naquele momento essa herança viesse para mim, é como se eu não tivesse merecimento para recebê-la. Eu vou explicar todo o trâmite disso tudo, tá? É como se eu não tivesse merecimento. Mara, por que tu não tem merecimento? Porque eu não tenho meu suor lá dentro. Não tem minha energia lá dentro. Não tem minha entrega lá dentro. O que eu quero que vocês entendam? Eu não fiz absolutamente nada para isso existir. Consegue entender quando eu não tenho merecimento? Não tem meu dedo lá. Não tem meu suor, não tem minhas ideias. Eu não fiz nada. Eu não tenho minha contribuição. Então, quando que você não tem merecimento? Quando você não tem contribuição naquilo que foi construído. Quem tem merecimento? Quem ajudou a construir. Quem está lá. Se naquele momento meu pai dividisse, acontecesse algo, isso viesse como uma herança para mim, o que acontece com a Mara? A Mara não tem merecimento para isso. E o que eu precisaria fazer naquele momento? Algo grande para merecer essa herança. Toda herança, todo bem, todo imóvel, ele quer sempre ficar com o dono. Sempre. Todo bem, todo imóvel, todo dinheiro, o dinheiro também quer sempre ficar com o dono. Quando você recebe algo de herança e que você não fez absolutamente nada para isso se tornar uma realidade, para isso existir, você tecnicamente não tem merecimento. Ok, Mara, já entendi. Só que eu recebi. E agora, o que eu faço com tudo isso? Eu recebi um imóvel de herança, não fiz nada para aquilo existir,
Meu pai que construiu sozinho, minha mãe que construiu sozinha, o tio, o vô. O que que eu faço com tudo isso? Você precisa se tornar merecedor. Como que eu me torno merecedor? Quando você faz algo grande com isso. Mar, o que que é fazer algo grande com isso? O que que significa fazer algo grande com isso? Quando você usa não só para o teu bem, mas para impactar, ajudar, apoiar muitas outras pessoas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que que seriam as ideias de merecimento ou de você fazer jus disso tudo, né? Vamos supor que seus filhos nunca puderam estudar porque vocês não têm condições de bancar os estudos. Então, quando essa herança vem, ela nos apoia nos estudos das crianças ou nos estudos de eu adulta. Por exemplo, nunca pude estudar. Meus pais nunca tiveram condições de pagar um estudo para mim, uma faculdade, de me manter numa faculdade. Então, hoje, meu pai e minha mãe faleceram, vem um imóvel de herança, eu uso esses recursos para investir nos meus estudos. Você consegue entender? Vocês conseguem entender que isso é fazer algo grande com o que eu recebo? Então, outra situação, eu nunca tive um imóvel próprio, nunca morei numa casa própria, sempre morei de aluguel, sempre morei com alguém, sempre morei de favor. Quando vem uma herança, é a possibilidade de comprar um imóvel para sair do aluguel, para sair de morar de favor na casa de alguém. Sempre andei de ônibus, nunca tive carro. Quem sabe a oportunidade que eu tenho de comprar um carro. A herança vem, e se você não é merecedor, você se torna merecedor a partir do momento que você faz algo grande com isso com consciência. Uma outra coisa que você pode fazer é ajudar uma instituição de caridade. Não precisa necessariamente você ir lá e dar 10% do valor que você está recebendo. Porque às vezes eles nem precisam disso. Eu lembro de uma vez que eu fui dar uma doação para a escola. E eu perguntei para a escola o que eles precisavam. O que a escola estava precisando? E eles me responderam o seguinte: prendedor de roupa. Exatamente isso, Dani. Prendedor de roupa. Então, assim, parem de ficar dando coisa que as pessoas, as entidades, nem precisam. Às vezes a gente coloca um elefante branco lá, eles nem sabem o que fazer com aquilo, porque eles não precisam daquilo. Então você pode perguntar: o que vocês precisam? O que vocês estão precisando? A outra vez que eu pedi, sabe o que eles pediram? Bacia. Bacia, gente. Bacia. Então, a gente precisa perceber que quando você vai fazer uma doação, às vezes você acha que você tem que fazer algo gigantesco, que você tem que doar 10 cadeiras de roda, que você tem. Às vezes eu não preciso disso. Eles têm verba, eles têm renda para isso. Aprenda a ser humilde e perguntar. A gente tem um problema muito grande com a humildade. E por que que vem esse problema? Porque a gente não faz perguntas. Quando você só quer dar, sem fazer pergunta se o outro precisa daquilo ou não, é uma falha com a tua humildade. É como se você estivesse aqui em cima e o outro está aqui embaixo. É como se você dissesse: eu sei o que você precisa, mas você não sabe o que o outro precisa. Então aprenda a perguntar. Não importa se você vai receber 10 mil de herança. Ai, Mário, eu vou ter que doar 1.000. Não existe essa conta. Existe aqui dentro do teu coração. É isso que existe. Então, quando você recebe uma herança, você precisa fazer algo grande com isso para a tua vida e para a vida dos demais, para você se tornar merecedor, porque tu não fez nada para conquistar isso, tu não fez nada para adquirir isso, você não fez nada para isso chegar até você. Ao mesmo tempo, toda herança, doar um dia de voluntariado pode, pode. Ao mesmo tempo, toda herança é um aprisionamento.
É um aprisionamento. Para pensar comigo. Imagine que você ah, recebeu uma empresa do teu pai, de herança. Recebeu uma empresa. Que teu pai passou a vida toda construindo. Vocês conseguem perceber que isso é um aprisionamento? Muitas vezes, a gente pode olhar para isso como uma bênção? A gente pode olhar. Mas muitas vezes isso não é uma bênção. Não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que isso é um aprisionamento. Eu me torno refém desse negócio, eu me torno refém dessa empresa e eu me torno refém de fazer isso dar certo. Imaginem, pensem comigo. Tu recebeu uma empresa de herança e seu negócio começa a falir na tua mão. Você consegue entender o aprisionamento disso? A família construiu a vida inteira aquela empresa. A herança aconteceu. Tu recebeu a empresa. E a empresa começa a diminuir os números, a falir. Para pensar o aprisionamento disso. Para pensar o problema que isso se torna na sua vida. A cobrança que você tem interna, os diálogos que você tem internos, a pressão que você tem, a tua própria cobrança, a cobrança do mundo, o julgamento das pessoas. Exatamente isso, Claudinha. A Clau recebeu uma herança. E ela escreveu: verdade, não pode dar errado. Não pode dar errado. Então, uma herança, ela é um aprisionamento. Por isso, Hellinger diz. O que Hellinger diz? Quem lembra o que Hellinger diz sobre herança? E quem é minha aluna já vai lembrar o que eu falei. Vamos ver se vocês lembram. O que Hellinger diz, fala sobre isso? Qual é a melhor herança? Vocês sabem? A melhor herança é não deixar absolutamente, é não deixar nada. É deixar nada, desculpa. É deixar nada. A melhor herança é não ter herança. Porque ele entende esse aprisionamento. Outra coisa, falei da empresa. Todo mundo entendeu da empresa? Fez sentido? Sim? Perfeito. Agora imagine uma casa. Gente, só pego clientes de montes. Preste atenção e imaginem comigo, tá? A Aninha falou que tá nessa situação. A prisão interna é a pior de todas. A Flavinha vive isso. A Dai, a herança da minha mãe, comprei uma casa na praia e junto tampinhas plásticas que são jogadas na praia. E levo para a ONG de resgate de animais a venda de tampinhas para ajudar a pagar os veterinários. Te escutando agora, vejo como faz sentido. Linda, Dai. Exatamente, além do aprisionamento, a discórdia familiar, que é bem triste. Preste atenção. Outro ponto muito importante. Uma casa. Imagina que seus pais construíram a casa dos sonhos, um mausoléu gigante ou algo muito antigo. Sabe, uma coisa assim, tipo, gigantesca, com 5 quartos, ou algo super antigo. E eles vêm a falecer. E isso fica como uma herança para você. Entre várias heranças que eles deixaram, a casa ficou para ti. É outro aprisionamento. Vocês não têm ideia a dificuldade que vocês têm em entender isso. Só quem vive isso na pele sabe o que eu estou falando. Tu não vai morar lá, porque é um lugar super antigo. Tu não vai morar lá porque é um lugar super grande. Não tem como manter aquela casa, não tem por que você ir morar lá.
Só que você também não tem coragem de vender. Porque é o bem, é onde você nasceu, é onde você cresceu. Aí a família cobra também. Como que vai vender aonde a gente cresceu? Mas ninguém aparece lá, entende? Ninguém vai lá, mas não pode vender. Você consegue entender, gente, o quanto é complicado tudo isso? Ó, a Andréia, estou vivendo isso com a casa da minha avó. Gente, é uma cobrança gigantesca. Eu quero vender, mas eu não consigo vender. Eu não tenho permissão para vender. Porque não é meu esse bem. Você consegue me entender? Andréia, consegue entender? Não é meu. Como é que eu vou tomar uma decisão dessa? Mesmo recebendo de herança, no nível de alma da gente, a gente sabe que não é nosso. E aí a gente quer vender, mas não consegue vender. A gente quer vender, mas não consegue nem falar que quer vender. A gente não consegue fazer valor. É extremamente delicado tudo isso. Ó, Rosane, bem isso, Mara. Mara, e quando compro a empresa dos tios, é a mesma situação? Não, nem você comprou. Comprou, Carol. Comprou, pagou. Tem merecimento, tá? Se você pagou, tem merecimento. Além de ter outras pessoas como herdeiras junto comigo. Exatamente isso. A coisa mais complicada ainda. Então, quando eu recebo uma empresa, eu fico no aprisionamento de fazer isso dar certo e dar seguimento. E às vezes eu não quero estar nessa empresa. Às vezes não é isso que eu quero para minha vida, mas eu tô amarrada ali. Não tem para onde ir. Não tenho o que fazer. Não tenho coragem de vender. Talvez a empresa comece a diminuir os números, eu começo a ficar numa pressão, começo a ficar numa ansiedade, começo a ficar num desespero. E a casa é a mesma situação. Eu não consigo, eu não tenho coragem de fazer a venda. Que linda, Conceição. Gratidão pelo teu carinho, tá? Quando imóvel é dado em vida. Quando imóvel é dado em vida. Vamos imaginar que a gente está aqui e meus pais fizeram a distribuição da herança em vida. O que que significa? Que nós estamos mais próximos da morte, tá? Quando os pais fazem isso, eles estão mais próximos da morte. Mara, eles já vão morrer? Não é isso. Mas eles aceleram o processo deles, tá? Hellinger fala isso, a gente vê isso nos movimentos. Existe um aceleramento. A gente não orienta a fazer doação de herança em vida. Tem gente que faz e tá tudo certo, porque depois vão tudo se matar. Novamente, por isso que Hellinger fala: a melhor é deixar nada. Você ajuda seus filhos quando você deixa nada. Você aprisiona seus filhos quando você deixa tudo. E aqui todo mundo entendeu esse ensinamento, né? É muito pesado, gente. É muito pesado. Tem uma certa cobrança. A gente tem um imóvel. Nós temos um imóvel que o meu pai comprou. Eu lembro que na época ele pagou 12 mil reais na casa. Há anos atrás. Pensa, gente, 12 mil reais. Talvez vocês já compraram também uma casa pagando 10 mil reais, 12 mil reais. Na época ele pagou 12 mil reais. E foi a casa onde a gente cresceu. Passamos a nossa infância, a nossa adolescência. E essa casa tá lá até hoje, alugada. Hoje ela ficou com a minha mãe. Quando eles se separaram, minha mãe ficou com essa casa. E não consegue vender. Porque tem o quê? Porque tem um movimento emocional nisso tudo. Tem um movimento emocional nisso tudo. Tem cargas da minha mãe, tem cargas do meu pai. O meu pai trabalhou muito para fazer o dinheiro para comprar essa casa. Obviamente, minha mãe junto dele. Só que eu sei que tem um negocinho no coração da minha mãe, porque ela sabe que foi do trabalho dele que veio o dinheiro para comprar a casa. E eu também sei, e vocês que são minhas alunas também sabem, que ela estava junto, que ela é merecedora, e ele só conseguiu fazer tudo isso porque ele tinha ela junto. Todo mundo entende, né? Só que dentro dela
ela sabe que o esforço dele foi maior do que o dela. E aí ela não se sente merecedora de vender e ficar com o dinheiro. E ela não consegue vender. Mara, aí você dá consultoria disso? Tu já fez avaliação para ela? Óbvio que não, né, gente? Isso eu deixo com ela. Deixa com ela. Não pode, não pode. Se um dia ela pedir ajuda, eu vou falar. Mas enquanto ela não pede ajuda, não falo. Deixa ela no processo dela, no movimento dela. A casa tem anos que tá lá para vender. Então, o que? Existe essa coisa do aqui no nível de alma, a gente sabe quando é nosso e quando não é. A gente sabe quando a gente tem merecimento e não tem. E tá tudo certo, é os processos dela. Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo aqui. Mara, quando meus pais morreram, a casa que ficou demorou 2 anos para vender. Apenas quando expliquei que tínhamos que honrar e pedir permissão para nossos pais para conseguir vender. É mais ou menos esse caminho. A gente precisa fazer um processo bem profundo para fazer esse movimento. E quando o pai cede a casa para a filha morar, Ana, quando o pai, Ana, aqui tem 2 lugares. O pai cede para a filha morar. Para quem que o homem dá uma casa? Para a esposa, certo? A esposa recebe uma casa. Então, olha para isso. O primeiro passo é isso aqui, tá? A esposa. Minha cunhada fez em vida, estão cada vez mais doentes. Exatamente isso. É o que eu falei. Divisão de herança em vida, caminho mais rápido para a morte. E a doença é o caminho para a morte. Meu pai é muito sábio, morre de medo de morrer e não quer dividir de jeito nenhum o patrimônio dele, nem fazendo holding. E ele fala justamente isso. Eu não morri ainda. Tem como fazer limpeza, Andréia linda? Andréia, a herança, a limpeza, qual que é a limpeza da herança, gente? Qual que é a limpeza da herança? Qual que é a limpeza da herança? O que a gente tem que fazer em relação à herança? Que é como se fosse a limpeza da herança. Nossa, Mara, tudo que eu tenho eu tive que conquistar. Sempre desejei ter recebido alguma herança. Acho que minha vida seria menos difícil. Agora já estou questionando esse pensamento. Amor, Ana, tá tudo certo. Tá tudo certo. Pergunta para as bonitas aí que tem herança. Pergunta para as bonitas que tem herança aí para você ver se é tão bom assim receber uma herança. Pergunta. Perfeito, perfeito. Fazer algo grande com isso. A limpeza é honrar e fazer algo grande com isso. Essa é a limpeza da herança. Exatamente, Conceição. Exatamente. E quanto é difícil, né? A gente caminhar no nosso processo e entender o nosso lugar. O quanto é complexo isso, você entender qual é o teu lugar. Mas a partir do momento que você entende, você vira a chave. E sempre lembre-se, quando tem sofrimento, você está no lugar errado. Eu tenho paz no meu coração quando eu falo sobre isso para vocês. Por que, Mara, que você tem paz? Porque eu estou no lugar que é o meu lugar. Eu não devo me envolver nisso. Sim, tô com o nariz trancado hoje, santo Deus. Você como filha linda. Mara, eu sofri muito por não ter a minha casa e desejo muito comprar uma casa para a minha caçula. Como isso ser suave? Mara, eu sofri muito por não ter a minha casa e desejo muito comprar uma casa para minha caçula. Elaine, maravilhosa. Tá com a câmera ligada? Cadê você aí? Elaine, não tem que comprar casa para ninguém, amor. Tem que comprar para você. Ela vai comprar dela. Nas suas orações, nas suas meditações, você compra para você e ela compra dela. Ponto. É isso. E aí, quando você faz isso, o que que acontece? Quando a gente quer fazer pelo outro, qual que é a mensagem que a gente passa? Tu não dá conta de fazer isso por você. Você enfraquece o outro, você está dizendo que o outro não vai conseguir. Então, quando você fala, você faz por você.
Tu dá conta. Eu vou cuidar da minha vida, meu bem. Eu vou comprar minha casa, minhas coisas, vou fazer as minhas viagens. Tu compre a sua casa. Tu compre suas coisas. Tu faça tuas viagens. Quando você faz isso, você fortalece o outro. Você está dizendo: eu confio que você vai dar conta. Eu confio que você vai conseguir. Quando você quer fazer pelo outro, tu está dizendo: você não dá conta de conseguir. Você enfraquece o outro. Você derruba o outro. Mara, lembrei que falei ontem do lote que os meus pais deram para o irmão. E eu não desmembrava, não desmembra. Por vários momentos pensei em falar: acho que esse lote é para ficar com vocês mesmo, pai e mãe. Acredito que é isso. Mara, está tão desgastante o processo do inventário que às vezes acho que devo soltar e deixar vir para mim o que for de direito, sem me desgastar. Se vier. A herança, ela vem acompanhada. A Flavinha colocou antes ali atrás, né? A Flavinha colocou que é pesada. Por que que a herança é pesada, gente? Quem responde para mim? Por que que a herança é pesada? Ela vem acompanhada do quê? Do quê? Não necessariamente isso, mas é isso. Mas tem outra coisa que eu quero abordar aqui com vocês. Toda herança vem acompanhada da morte. Da morte, amor. Da morte. Da morte. Se desprendam. Se desprendam. Se desprendam. Se desprendam. Se desprendam. Se desprendam. É a melhor coisa que vocês fazem. Mara mora em terreno que era do meu sogro, mas construímos um imóvel comercial nele junto com a casa. Mas está tudo muito enrolado. Obviamente que vai estar enrolado. Meu marido e cunhados querem vender tudo, mas não conseguem. Muito enrolado. E ninguém compra rolo. Ninguém gosta de rolo. Pessoas certas não compram rolo e não gostam de rolo. Meu marido foi o único a não ter herança nenhuma. Agora ele entende melhor. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Contei para vocês que meu pai tinha 8 lojas. Hoje ele não tem nenhuma. E para mim está tudo certo. Porque ele falava: quando eu não estiver aqui, você vai vir cuidar das lojas. E eu falava: não vou vir, não vou vir, não vou vir. Eu não vou cuidar das lojas. Então, era o aprisionamento dele. Ele não tinha férias, ele não tinha horário de trabalho, ele não tinha final de semana. Lá no Mato Grosso do Sul, eles abrem essas lojas 6 horas da manhã. Não sei se alguém aqui mora no Mato Grosso do Sul. Gente, o comércio lá abre 6 horas da manhã. Eu não quero, falava para ele. Hoje ele não tem mais nenhuma. Mara, minha mãe teve um AVC e meu pai tem problemas de coração. E nós ajudamos eles em tudo. Mas nosso medo de precisar vender para cuidar dele, pedimos para colocar o usufruto dele. Mas não tive essa percepção. Eu lembrei se ia nos ficar algo para nós. E agora? Ah, Sonia, nem pense nisso. Deixa isso. Muito profundo esse conteúdo. Ai, meu Deus, Mário, eu lido com a vida depois dessa vida. Não consigo olhar com o olho da morte nisso. Mas não comprarei a casa para minha caçula. Não, ela compra. Ela compra para ela. Os irmãos que receberam não têm mais nada da herança. Por que que os irmãos não têm mais nada, gente? Porque não tem merecimento. Toda vez que você recebe uma herança e você não faz jus, você não tem merecimento, isso vai embora que nem água. Quantas pessoas vocês já conheceram que receberam uma herança, que receberam dinheiro, que receberam um bem?
e sumiu da noite pro dia. Porque não tem merecimento. O dinheiro rastreia quem tem merecimento. O dinheiro fica com quem tem merecimento. Vocês precisam compreender isso. O dinheiro ele precisa ter um propósito. Se o dinheiro não tem um propósito, vocês não vivem isso. Eu falei semana passada, eu estava com as Blacks. Nós já fizemos 3 viagens esse ano com as Blacks. 3 viagens, só esse ano. E nem terminou o ano ainda. Mara do céu, essas Black têm dinheiro para tudo isso? Tem, porque elas se colocam no movimento. Agora, se elas não tivessem se colocado no movimento, esse dinheiro não tinha vindo. É isso que eu quero que vocês entendam. Elas poderiam estar vivendo a mesma vida sem vir para os eventos presenciais, sem vir para as viagens. Ela ia ter uma renda mensal X. Agora, quando eu me proponho a fazer algo, quando eu me proponho a fazer um movimento, quando eu faço um movimento com propósito, quando eu faço um movimento com força, quando eu faço um movimento com intenção, o dinheiro vem. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando as minhas Blacks viajam comigo 3 vezes ao ano, esse dinheiro entrou a mais para elas. Elas não tiraram de nenhum lugar da empresa delas. Elas não fizeram empréstimo para vir. Esse dinheiro simplesmente vem, porque existe um propósito. Eu já falei para vocês, eu sempre ensino vocês a fazerem dinheiro. Sempre falo. Mara, como que a gente faz dinheiro? Bota o propósito. Bota o propósito. O que tu quer fazer? Qual que é o teu propósito? Qual que é a tua intenção? Ele vai vir. Agora, se você não coloca intenção nenhuma, se você não coloca propósito, se você não coloca um destino, você vai continuar fazendo o que você faz. Vai continuar fazendo o dinheiro que você faz. O marido das Blacks já estão achando que elas estão com caixa 2. E tipo assim, como assim? Cara, todo mês tu viaja. Da onde isso, senhor amado? Da onde esse caixa 2? Não tem caixa 2. Elas não fazem caixa 2. É o propósito. Eu me coloco no movimento. Sabe aquela coisa assim, aquela frase, né? Uma frase que a gente fala, né? Se tu dá um passo, Deus bota o chão. É uma frase que eu tô brincando com vocês, mas é mais ou menos esse sentido. Tu dá o passo, amor, o chão se mostra. E se mostra com força. Se mostra com força. E eu tô falando isso porque eu sei o que elas fazem. Elas e muitas outras alunas que vêm para os eventos presenciais, que fazem os cursos. Eu tenho alunas minhas que ganham 2.000 reais por mês e compram meus cursos. 2.000 reais por mês. Eu tenho aluna que trabalha na expedição da Frimeza. Vocês sabem o que é a expedição da Frimeza? É lá, embalando carne. Embalando carne. Lá, mão de obra. Mão de obra, de obra, de obra. E compra meus cursos. E vem nas aulas. E ela ganha um salário mínimo. Dá o passo com consistência, com integridade, com propósito, que o chão se mostra. Gilinda. E é verdade, quando eu era nova, meus pais me deram um apartamento em meu nome, usufruto da minha mãe, porque eles tinham medo de morrer e não ter onde morar. Daqui a uns anos vou precisar de ajuda para limpar isso ou vender esse apartamento. Acho a energia dela péssima desde sempre. Depois de aprender sobre tudo isso, só me deixou mais certa de que quando a minha mãe falecer, eu vou vender. Não tem merecimento, zero. Mara, meu sogro faleceu há 2 anos e deixou um apartamento no qual ele era muito apegado. Hoje, meu esposo e irmão botaram para venda. Eu decidi comprar e pagar o valor do meu cunhado. Ok, Sônia. Muito impactada, linda Tati.
Será que estou fazendo certo? Sônia, se você sentiu de fazer isso, tá tudo certo. Com a venda da herança, eu comprei um terreno, viagens lindas, a gente recebe do universo que manda para ele. Ana Paula Lindona, ai, Ana, olha só, entrar na Black é o mundo acontecer. As meninas falam toda semana. São grandes transformações, a gente não tem como mensurar o que é estar ali, o que acontece com vocês, a ambiência de estar ali. Tati linda, ó, a Rô aqui é Black, Flavinha, quem são os Blacks que estão aqui? Coloque aqui para as meninas verem quem que tá aqui. Flávia já iniciei a forma de gratidão, perfeito. A Conceição, qual banho de limpeza você recomenda para merecimento? Assiste a aula de baixa permissão. Assiste essa aula. Como colocar o propósito, Mara? Antônio, é criar um movimento. É criar um movimento. Qual que é o propósito? Eu quero comprar o curso da Mara. Eu quero ir no evento presencial da Mara. Esse é o propósito. Quando você tem um propósito, quando você tem uma intenção, as coisas começam a acontecer em relação a tal. Existe toda uma inteligência em relação a isso. Mas a primeira coisa é colocar o propósito. Numa outra aula eu trago para vocês como que vocês fazem dinheiro em relação ao propósito. As minhas alunas já sabem, né? Coloque aqui no chat quem já recebeu essa aula e sabe como fazer. Escreve assim: eu sei como fazer dinheiro, porque eu já ensinei como que a gente faz dinheiro. E elas fazem, por isso que elas vão em todos os eventos presenciais. E os eventos presenciais, meu amor, é viagem, é avião, é hotel, e o povo vai. Vão em todos, vão em todos. E esse ano a gente tem ainda mais um em São Paulo, em dezembro. E elas estarão lá. Intenção com amor e consciência. Olha aí, ó. Várias das Black, gente. Olha quanta Black, hein? Maravilhosas. Maravilhosas. Yasmin, herança, chegou por meio de um testamento. Surpresa. Sogro deixou a melhor casa para a filha que já morava nessa casa e nem ficou surpresa, pois participou do testamento. Outra coisa, ficou para dividir os outros dois irmãos. Gerou conflito, desgaste, mágoa, rompimento. Os irmãos sentiram-se preteridos e traídos. Tentaram vender a casa há mais de um ano e ainda não deu certo. Hoje meu marido já sentiu que perdoou o pai. Como limpar essa herança e vender essa casa? Amor, Yasmin, meu amor, tem que trabalhar muitos conteúdos aí dentro, muitos sentimentos. Só que o que que acontece? Como é uma herança e que existem outras pessoas ao redor, não é só do teu marido que tem que trabalhar. São dessas outras pessoas também. E trabalhar essa consciência. E aqui tá o imbróglio. Então, por exemplo, já dei consultoria que era exatamente isso. Recebemos uma herança, somos em 5 irmãos. Aí uma me procura. Mara não tá vendendo. Me ajuda. Eu faço a verificação. Tem todo um contexto que tem que ser trabalhado. Só que tem que ser trabalhado entre os 5, não só sobre um. E aí, você já sabe como é. É difícil. É difícil os 5 entenderem tudo que tem por trás, o que precisa ser trabalhado. Vocês me entendem? Porque geralmente eles já estão num cabo de guerra bem desafiador. Elaine, linda! Eu sei como fazer dinheiro, estou nesse movimento. Recebi um carro há 9 anos e ele está perfeito. Mara, ajuda a vender rapidinho. Vendeu em 5 horas. Ivanir, linda. Ah, gente, Ivanir! Ivanir do céu, eu preciso de um depoimento teu. Meninas, marquem a Ivanir, o nome da Ivanir, a gente tem que chamar ela. A Ivanir, eu dei consultoria para ela. Em 5 horas ela vendeu o imóvel. Maravilhosa. Ivanir, quero o depoimento teu falando sobre isso, tá? Meu esposo e seus irmãos querem muito que minha sogra divida tudo em vida, porque dizem que se for oposto será a guerra. Triste demais. Triste das duas formas, tanto em vida quanto depois. Foi eu que fiz com meus irmãos e Yasmin. Ah, tá perfeito.
É, Andréia. Mara, qual é o nome de um filme que você falou no evento e fala sobre herança? Era algo de família, com uma tia de uma aluna. Nossa, filme? Bah, não lembro disso, menina. Vou ter que pensar. Tem que pensar nisso. Depois me manda mais informações no WhatsApp. Depois me manda. Gente, em relação à herança, todo mundo compreendeu? Sim, sim, sim. Mara, para resumir, aprisionamento. A melhor é nada. Mara, o que envolve esse nada? Amor de estudos, de curso, de formação para teus filhos, de experiência, de viagens. Viagens, formações, cursos. Essa é a melhor herança que você pode dar. Flávia, para resumir, não quero herança. Mara, na minha separação, fiquei com uma das casas que era herança do meu marido. Barbaridade. Vocês entenderam aqui? Herança do marido, ela ficou na separação. Tenho vontade de vender, por ser muito antiga e investir em meus estudos e quitar. Mas tenho medo de perder um pouco que eu fiquei. A gente falou sobre isso ontem. Perfeito, Cida. Bora pro próximo. Agora a gente vai falar sobre imóvel de leilão e imóvel em troca de uma dívida, tá? Leilão e dívida. Alguém aqui já recebeu imóvel em troca de uma dívida ou comprou de leilão? Coloca para mim no chat para saber quem que são os bonitos que estão nessa vibe. Se tem alguém aqui. Na aula de ontem tinha. Na aula de ontem tinha gente de leilão e de dívida. Ó, a Marta, a Lívia de leilão. Tem mais alguém? Leilão, Patrícia. Tá, bora lá. Eu preciso vender para pagar uma dívida. Assiste a aula de ontem. Eu estou estudando para ser assistente de arrematação, inclusive para leilão. Já trabalhei com o mercado imobiliário. Claudinha, maravilhosa. Presta muita atenção nessa aula, meu amor. Muita atenção nessa aula. Então vamos lá. Dívida e leilão tem as mesmas configurações, tá? Olha aí, Vani. Vamos ver o que ela escreveu aqui. Sim, não sei como ela fez, mas era herança do meu marido. Já estava à venda há um ano, mais ou menos. Até que convenci ele a contratar a Mara. 14 horas eu mandei os dados. Às 19 horas a pessoa já tinha entrado em contato, a pessoa já tinha entrado em contato há algum tempo e fechou. Gratidão, Mara. Às 14 horas ela me mandou as informações e 19 ela vendeu. Amor da vida, Aninha, pega esse negócio aqui para nós, porque isso aqui é incrível. Meu marido recebeu um carro de dívida. Então vamos olhar para isso. Ivaneiro, gratidão, tá, meu amor? Gratidão por estar aqui e compartilhar conosco. E olha, gente, que isso já faz um tempinho, hein, Ivaneiro? Segue aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda. Dívida e leilão. Bora lá. Vocês precisam entender que talvez receber um imóvel, um bem, em troca de uma dívida e um leilão, talvez não é o melhor negócio. Mara, por quê? Imaginem o seguinte: a pessoa que está entregando esse imóvel, que está entregando esse bem, ela está entregando porque ela quer? Ela não quer, meu amor. Imagina quando a pessoa vem um oficial de justiça e apreende o carro dela. Ela não quer que esse carro vá preso. Imagine que ela está numa dívida e ela se obriga a dar um imóvel em troca para pagar essa dívida. Ela não quer dar esse imóvel. O que você recebe? Uma bomba, na maioria das vezes. Você recebe um imóvel, você recebe um bem em profunda dor. A dor do dono vem junto. Já dei várias consultorias. O imóvel carrega um luto junto dele, que é o luto do dono. É o luto do dono. Então, dívida, leilão, esse imóvel vem junto dele uma energia muito forte de luto, de dor, de perda. Novamente,
um imóvel difícil de ser vendido ou um bem difícil de ser vendido. Energeticamente é denso. Geralmente as pessoas me procuram para dar consultoria em relação a isso. Eu tenho um cliente que ele compra imóveis de leilão. Ele vive disso. Ele compra imóveis e vende. Compra e vende. Mara, você acabou de falar que comprar imóveis ele vai vir com uma energia muito profunda, taranana, e ele vende? Como assim? Ele compra, me contrata, a gente faz a limpeza e ele vende. Então, toda vez a gente está fazendo a limpeza dessas memórias, a limpeza energética disso tudo, olhando para o imóvel, olhando para o bem, reconhecendo tudo que está acontecendo ali. Então, é a mesma configuração, profunda dor. Mara, você está dizendo que a gente não deve comprar? Eu não estou falando que vocês não devem comprar. Eu estou falando que vai vir com profunda dor e uma energia de luto muito grande. Vocês podem ter, sim, dificuldade para vender. Vocês podem ter, sim, dificuldade para entregar esse imóvel para uma outra pessoa. Energeticamente, ele está aprisionado ao dono. Porque lembra, o imóvel quer sempre ficar com o dono. O bem, ele quer sempre ficar com o dono. Fica aprisionado energeticamente. Mara, eu comprei um terreno lá em Aquidauana. Ai, Elaine, maravilhosa. Meu ex-marido reformou. Agora queremos vender para comprar uma casa para mim. Mas está com morcegos. O que significa isso, por favor? Santo Deus amado, quando tem bicho é coisa complicada. E olha, a energia de lá é trash. É trash. É trash em toda a região. É muito complicado. Se eu fizer melhorias nesse imóvel, melhora, ajuda bastante. A reforma, a pintura. Porque para pensar comigo, imagina que você pega esse imóvel, você pinta ele, tu reforma ele. Isso não é um gesto de amor? Isso não é um gesto de carinho? Isso não é um gesto de eu cuido de você? Eu tô olhando para você? Quero que vocês imaginem que o imóvel, ele é como se fosse um cachorrinho. Um cachorrinho. Se você começar a cuidar dele, a dar atenção para ele, a dar comidinha para ele, a dar água para ele, a fazer um carinho nele, ele vai começar a olhar para você. Ele vai começar a honrar você. É sobre isso. Mara, eu lavar esse móvel, eu pintar, eu cuidar, eu arrumar, limpa esses processos, vai limpando esses processos, não tenho dúvidas disso. Obviamente que vai limpando. É igual o cachorrinho que tá lá na rua, sujo, com fome, descuidado. Tu pega ele, tu dá um banho, tu dá comida, tu dá água. Ele começa a honrar você. É a mesma coisa com o imóvel. É a mesma situação. Eu já atendi, eu já dei consultoria. Não vou falar o nome dela, mas ela é uma black nossa. O imóvel era da ex-mulher do marido atual dela. E quando ela foi conhecer o imóvel que ela ia morar, a ex-mulher dele morava lá. O imóvel era todo mal cuidado. As paredes eram todas riscadas, o imóvel era sujo, encardido. Sabe quando a gente não cuida, não limpa, não faz manutenção? O imóvel estava nesse estado. E aí, ela pediu para eu fazer uma consultoria e, Mara, olha como que tá tudo isso aqui, porque eu vou ir morar lá. É o que a gente tem para hoje. E eu chorei na consultoria dela. E Mara, por que que tu chorou na consultoria dela? Porque eu vi uma dor profunda no imóvel, do abandono, do desprezo, do não cuidado, do não amor. E eu falei para ela, não fique apegada a ele ser o imóvel da ex-mulher do teu marido. Eu quero que você olhe
E qual é o foco? Ele precisa de cuidado, ele precisa de amor, ele precisa de alguém que faça algo por ele. É só isso que esse imóvel precisa. E o primeiro que fizer isso, ele honra. E ele te considera como dona. Vocês conseguem me entender isso? Porque a ex-mulher era a dona. E ela tinha medo de entrar ali e não conseguir ser dona da casa. Foi lindo, gente. Foi lindo. Maravilhosa. Maravilhosa. Foi lindo. Então, é sobre isso. É sobre isso. Tudo tem energia. Tudo vibra. E o amor cura tudo. O amor de forma intencional, o amor de forma acertada, o amor de forma organizada, o amor com ordem, com compreensão do que tem por trás, compreensão dos processos. É isso. É isso. Mara, saí de casa. Meu ex-marido não quer vender a casa que morávamos para dar minha parte. Como funciona para liberar isso? Ele ainda está na casa. Kati, pode ser que está nessa situação porque é recente. Confia, amanhã depois isso se resolve, tá? É só porque é recente. Amanhã depois isso se resolve. Mara, como funciona comprar uma casa de um casal que está se separando? Trash. Trash também. Dependendo das situações, a gente tem que trabalhar várias coisas lá. E quando tem história recorrente de pessoas que estão nesse lugar, por exemplo, imóveis que toda empresa fale, sabe? Faliu. Montou um negócio, faliu, montou outro negócio, faliu, montou outro negócio, faliu. Se separaram, aí comprou, se separou também, todo mundo se separa. É complicado, bem complicado e bem pesado. Mas eu preciso falar algo para vocês. Esses imóveis, eles precisam de alguém que cure eles. E talvez você é a bola da vez. Talvez você sabe as bruxaria para fazer essa limpeza. Bruxaria entre aspas, tá, gente? Todo imóvel merece ser curado. Todo imóvel merece ser visto. Todo imóvel merece sair desse lugar. Só que ele precisa que alguém faça isso por ele. Aprendi tanto com essa pessoa que tenho a maior gratidão, a Ivanir. Desde meu curso do Neuro Feng Shui, sua mãe Roseli me falava dela, não dava importância. Hoje me arrependo de não ter conhecido antes. Minha vida teve transformação linda. Estou construindo como honrar desde o início esse imóvel, amando ele, amando, reconhecendo. Reconhecendo que ele vai te cuidar, que ele vai te proteger, que ele vai proteger tua família, que ele vai te dar segurança. Minha irmã comprou um terreno de um casal que estava se separando, começou a construir e separou também. Repetidos padrões, repetidos padrões. E aí esse imóvel precisa de alguém com os conhecimentos na mão para fazer o processo de limpeza e cura disso tudo. Mara, morei em uma casa em Curitiba e era tão forte o amor da família que morou lá que eu vi até as imagens deles pelos quartos em nível energético. Desejei conhecer quem construiu. No dia seguinte, encontrei o ex-dono na frente da casa. Eu reconheci e já fui falando. Seu amor está digitado em toda a casa e eu sei. Depois eu vou postar para vocês uma mensagem que eu recebi de alguém que comprou uma casa e ela falou: Mara, eu senti tanto amor desses donos por essa casa que num outro momento, quando eu encontrei eles, eu agradeci por eles terem amado tanto essa casa. Consegue entender quando você sente o amor dos antigos donos pela casa? É sobre isso. Você nem conhece, exatamente igual a Elaine, mas você sente, porque tudo é energia. Eu comprei um imóvel na planta junto com meu ex-marido e o casal que comprou já se separou. Repetição de padrão. Alguém precisa limpar isso, alguém precisa corrigir isso.
Mara, na sua formação no Neuro Feng Shui, aprendi a verificar como comprar imóveis promissores, só acerto nas compras. A Rose, ela fez o curso e ela aprendeu como é que a gente compra imóveis certos, imóveis bons. Lembra que eu falei ontem para vocês que na primeira aula do Neuro Feng Shui eu ensino sobre isso? É sobre isso. E hoje ela e o marido fazem investimento em imóveis. Então, eles procuram imóveis de acordo com o Neuro Feng Shui para fazer os investimentos deles. E eles fazem muita renda com isso. Linda, lindo, lindo tudo isso. É lindo tudo isso, gente. É lindo. Olha só, deixa eu só lembrar vocês. Hoje é o último dia para vocês entrarem no curso do Neuro Feng Shui. Ontem eu falei que era R$ 500 de desconto, mas é R$ 1.000 de desconto. Quem ainda não entrou e quer entrar, manda mensagem para o suporte, manda mensagem para a equipe, que a equipe vai ajudar vocês a ingressar, tá? A Aninha colocou ali o link do suporte. Quem ainda não entrou, não comprou o curso, não comprou a formação e quer fazer parte, quer conhecer tudo isso, Mara, eu quero aprender todas essas coisas. Mara, isso é viciante, gente. É incrível estudar tudo isso. E no profundo disso tudo. Entre em contato com o suporte, entre em contato com a equipe, que a equipe vai ajudar vocês e vai apoiar vocês a ingressar. Hoje é o último dia com R$ 1.000 de desconto. A partir da manhã, o jogo muda, as conversas mudam e vai mudar o link também. Então, chame a equipe, que a equipe vai ajudar vocês. Mara, nesse apartamento que quero vender faz uns 2 meses, faleceu o marido. Tem que fazer processos de limpeza aí, possivelmente, Sandrinha. Processos de limpeza aí, tá? Meu Deus, gente, se Aligério fez foi incrível. Linda, Rosane. Já temos várias inscrições, gente. Muita gente já se inscreveu. Tô bem feliz, bem feliz. Vai ser uma turma incrível. E aí, a partir de agora, a gente vai fazer todo o marketing em relação ao curso. Então, para vocês que são VIP, que estão nos nossos grupos de WhatsApp, vocês são todas VIP. E aí, por isso que vocês recebem um valor totalmente diferente. Aí, agora, a gente vai começar a atrair outras pessoas. Aí é outra conversa, é outro valor, é outra coisa. É uma forma de a gente agradecer por vocês estarem ali conosco, de vocês estarem nos nossos grupos. É isso que a gente faz. Certo, meus amores? Certo, certo, certo? Bora lá? Então, olha só. Amanhã, amanhã eu tô indo para Foz. Vou passar uns dias lá em Foz, descansando e trabalhando. E aproveitando que as crianças estão de férias, para eles darem uma descansada, porque eu e o Rodrigo a gente viaja bastante. Só que como os coitadinhos vão para a escola, santo Deus amado. O Arthur até viaja mais com nós, mas o João não sai. O João não viaja. Então amanhã a gente vai viajar com eles, levar eles nas piscinas para eles aproveitarem, para eles se divertirem. E eu vou estar com vocês. Então a gente vai aproveitar para as crianças se divertirem e eu sair um pouco de casa e a gente sair para descansar. Mas o meu descansar envolve muito vocês, porque eu amo estar com vocês. Estar com vocês é como se eu estivesse descansando, é como se eu não estivesse trabalhando. Então a gente vai estar se falando, a gente vai estar sendo juntas, eu vou estar trazendo conteúdo para vocês. Fiquem nos grupos de WhatsApp, que muita coisa vai acontecer. A gente tem muita aula ainda pela frente. Então, devagarinho, eu vou trazendo todas as informações para vocês, tá? Cuidado com as águas em Foz. Ano de lua. Sim, lá em Foz tá. Vocês viram? Viram lá das cataratas? Tá uma doideira aquilo lá. Gratidão, Claudinha. Meus amores, gratidão pelo nosso encontro de hoje. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Gente, vocês têm energia de aluno. Quem que ainda não é meu aluno? Muitos são meus alunos aqui, de vários cursos. Quem ainda não é meu aluno? Só para eu saber. Porque tu, que não é meu aluno e tá aqui, nossa, vocês têm uma energia de muito aluno. Muito aluno. Tem alguém ainda? Tem, perfeito. Tem muita energia de aluno, muita energia. Beijo, meus amores. Ótima noite. Tchau, tchau.